Ano de mudanças, mas para isso a gente precisa estar com a nossa saúde mental em dia. E nós estamos recebendo agora aqui nos estúdios dois psicólogos, a Alessiane e também o Lucas, começando pelas damas. Alessiane, muito bom dia. Bom dia. Lucas, bom dia também. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos e vamos começar falando um pouquinho do que é o Janeiro Branco. O que esse mês remete? Então, como você acabou de falar, né, janeiro é um momento que marca o recomeço de um novo ano. Todo mundo tem aquele costume, né, de fazer novos objetivos, novos planos. E esses planos, Raíssa, tem muito a ver com a saúde mental, né? Às vezes a gente não para refletir sobre isso, mas o fato da gente não conseguir realizar muita coisa na nossa vida é por conta de algumas questões emocionais que a gente ignora e vai deixando para depois. E muitas vezes a gente se frustra porque não conseguiu cumprir algo lá atrás e isso vai acumulando, né? Vai acumulando. E cuidar da saúde mental, o Janeiro Branco é justamente para isso, para a gente refletir e não deixar acumular, não ficar varrendo lixo para baixo do tapete, né? Então, cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar da nossa autoestima, né? O autocuidado. Até referente ao autocuidado, uma promessa que todo mundo faz todo ano é o da academia, né? De melhorar o peso, de perder peso, de se cuidar mais. E tudo isso é importantíssimo, porque se você não está se sentindo bem consigo mesmo, todo o resto da sua vida vai ser impactado, né? Por isso. E a gente pode ver que tivemos um aumento, né, nos últimos anos, depressão, ansiedade. E quando nós falamos nisso, não é somente em adultos, muitas crianças também. Isso mesmo, né? Não somente os adultos, porque a gente fala muito sobre saúde mental e pensa somente nos adultos, naqueles que estão trabalhando, que estão vivenciando o estresse do dia a dia, os perrengues familiares, sociais, né? E esquecemos que os nossos pequenos estão ali ao nosso lado e participando de todo esse processo, né? O Janeiro Branco vem no primeiro mês do ano exatamente para isso, para nos lembrar, nos recordar, assim como todas as outras campanhas, né, que precisamos cuidar da nossa saúde mental. E graças a Deus que a gente tem vários espaços como este aqui, né, para poder ir quebrando um pouco do preconceito e informando a nossa sociedade sobre a importância do autocuidado, de refletir sobre a vida, cuidar da própria saúde mental, porque se a gente estar mal, nada mais vai bem, né? Todo o resto vai mal junto com a gente. E assim como nós temos as nossas frustrações em relacionamentos, em serviços, com amigos, famílias, as crianças também têm, porque às vezes são vítimas de bullying na escola e isso afeta um todo. E muitas vezes o pai, ele não percebe isso, né? Acha que é preguiça da criança não querer ir para a escola e é muito além disso. Exatamente, né? Quando a gente vai falar de saúde mental, a gente não fala somente sobre a parte adulta, né? Tudo começa quando a gente começa a nossa vida, né? Desde o processo da gestação, o cuidado que a gente tem, né? Os traumas que a gente vai vivendo ao longo do nosso processo social, educacional, familiar. E tudo isso precisa ser cuidado para lá na frente não se tornar um transtorno ainda maior. E sem falar, né, que tudo é novo para as crianças. Quando algo é novo para nós, a gente tem uma ansiedade ali diante de um novo desafio, de algo que a gente não tem costume, na verdade. E as crianças, elas estão o tempo inteiro. É o primeiro dia de aula, é a primeira professora, às vezes troca de professora, conhecer novos amiguinhos que não tinha contato antes. A primeira briga, né? Sim. Mudança de cidade. Mudança de cidade, o crescimento deles, né? Ter que lidar com a própria mudança cognitiva deles, né? A maturidade que vai ali acontecendo aos poucos. E tudo isso gera ali uma ansiedade que às vezes as famílias elas não estão prontas para lidar com isso. E o janeiro também traz os pilares, né? Que é a prevenção, a percepção e o tratamento. Porque muitas vezes tem situações que ainda estão no início, né? Que daí existe formas de prevenir e de perceber que está algo errado entre o adulto ou entre a criança e tudo mais. Como existe já coisas que já estão instaladas, situações instaladas numa pessoa adulta que precisa de ajuda ou que não sabe pedir essa ajuda ou que não percebe que tem essa necessidade, né? E o mais assustador é que os dados, eles só aumentam, né? Segundo a OMS, 9% dos brasileiros têm um transtorno de ansiedade. Então, isso é mais ou menos uns 18 milhões de pessoas, né? Então, imagina só essa quantidade. E justamente porque, igual você falou,
todo o problema, quando ele não é resolvido no início, ele vai se agravando, né? Então, às vezes, é uma situação no trabalho que gera uma ansiedade ali, mas eu vou deixando para lá. Uma situação com um amigo ou no relacionamento que eu não enfrento, não vou adiante. E esse fato de não enfrentar já é uma fragilidade emocional. Mas o fato de não enfrentar vai também acumulando outras situações, sentimentos ruins, né? Que vai ali fragilizando a pessoa e vai perturbando, né, o seu dia a dia ali, o seu emocional. São as consequências, né? As consequências. Que vão refletir muitas vezes no psicológico e às vezes até no físico. Com certeza, né? É muito comum, até que o transtorno de ansiedade ele é o que é mais confundido com outros diagnósticos, porque ele traz muitos sintomas físicos, como falta de ar, palpitação, o coração acelera ali, muita gente chega no consultório falando assim, nossa, eu marquei cardiologista porque estou infartando, vou morrer. Dermatites, né? Problemas gastrointestinais e por aí. Se alimenta mais, né? Ou se alimenta pouco quando dá as crises de ansiedade, né? Sim, é muito comum a síndrome do intestino irritável, né, em pacientes que têm transtorno de ansiedade. Por conta dessas alterações, como o Lucas citou, né? Gastrointestinais. Inclusive, eu sou a prova viva disso. A gente faz tratamento direto, mas se a gente não tratar a parte do emocional, a parte da ansiedade, volta o problema novamente, né? Então, quando a gente fala que reflete no corpo, muitas vezes as pessoas acham que não, né? Vai só na área clínica, né? Eu tô com, por exemplo, eu tô com diarreia. Muitas vezes o problema não é exatamente no intestino, apesar que hoje a gente tem estudos dizendo que o intestino tem ligação direta com o cérebro, né? O nosso segundo cérebro. Então, tudo interfere, né? Tudo está interligado, não é verdade? O nosso corpo é um universo, né? Então a gente parte do princípio que está tudo interligado e um acaba afetando o outro, né? Se a nossa saúde mental não está em dia, consequentemente a nossa parte social vai sendo influenciada, né? A nossa parte fisiológica vai sendo influenciada, o nosso processo de aprendizado também vai sendo influenciado, a nossa produtividade no trabalho e por aí vai, né? Tanto é que hoje uma das questões que eu mais atendo é essa, né? São as pessoas que estão tendo problemas no trabalho, não diretamente decorrente da gestão, da liderança, é porque algo dentro delas está incoerente. Então, ela não consegue colocar à prova ou em prática tudo aquilo que ela tem de habilidades, de conteúdo, potencial, e acaba ficando, né, para trás, né? E aí fica aquela questão, poxa, por que eu participo de um processo seletivo, o meu colega que é menos capacitado que eu, tem menos curso que eu, tem menos experiência do que eu, foi contratado e eu não? Né? Porque alguma coisa está acontecendo e aquilo ali vai afetando. E o mal do brasileiro é sempre esse, como você falou, né? A gente vai deixando, quando a gente já não suporta mais, e aí a gente vai buscar a psicologia, o psicólogo, ou seja lá qual for o outro tratamento, né? A gente precisa entender que a prevenção é o melhor caminho. Né? Nada mais justo do que a gente conseguir trabalhar habilidades desde lá dos nossos pequenininhos da escola, né? Os nossos adolescentes lidando com as frustrações da vida e por aí vai, para quando chegar na fase adulta conseguir lidar melhor com as questões da vida. Inclusive, o pessoal está nos mandando aqui, quem está acompanhando, bom dia. Minha filha, quando atacava a ansiedade, dava náuseas. Então, a gente vê também a participação dos pais. Tem alguns ainda que falam, na minha época não tinha isso, mas tem outros que realmente abraçam o filho e vê a necessidade, né? Isso é importantíssimo, né? Quando a gente atende adolescentes que vêm ali, quando a família está engajada no tratamento, quando a família entende, né, e respeita o que está acontecendo, é incrível a evolução, o crescimento, o desenvolvimento, né? E a redução dos sintomas diante daquela demanda, né? É incrível. Importante destacar nesse bate-papo que a gente está tendo aqui a importância de que as pessoas procurem ajuda, né? Porque assim, a gente vem aí quebrando paradigmas, né, de uma geração anterior que resolvia da forma que achava que estava certo, né? Deixava passar, engolia desaforo, engolia o choro, engole o choro, né? É assim mesmo, a vida é difícil, ela é dura, ela é cruel e tudo mais. E que muitas vezes acarretava situações, lá na frente, os resultados, né? De que a gente não vai ter uma... digamos assim, não vamos ser idosos capacitados, né, com habilidades, com a sanidade mental, né, do que as pessoas que estão tendo essa importância agora no início, para que envelheçam com a saúde mental também, não só com a saúde física, né? É importante a gente falar isso, porque muitas vezes algumas pessoas acham que isso é bobeira, que isso é fraqueza, que isso é besteira, né?
Exatamente. E o que as pessoas mais pensam ainda tem bastante isso, né? Tipo, psicólogo, psiquiatra é coisa de doido, né? E aí isso faz com que muitos também só procurem ajuda quando já tá a bomba estourada, né? E isso é muito errado. Por quê, gente? Porque a gente precisa do autoconhecimento, da inteligência emocional. Então, se a gente tiver isso, vai reduzir muito mais as chances da gente ter uma ansiedade, uma depressão, porque quando vierem os sintomas ali, a gente vai entender e vai também saber lidar, né? Então, às vezes as pessoas acham assim que autoconhecimento é entender sobre as minhas qualidades, meus defeitos, meu potencial, e vai muito além disso. É eu entender o porquê dos meus sentimentos, é eu saber lidar com esses sentimentos, é eu entender também as emoções dos outros, né? Por que reagiu daquela maneira? Exato. E a regulação emocional, eu não faço somente para mim, eu consigo também regular a emoção do outro. Então, digamos que a Raíssa chega aqui estressada, brava, e aí eu já olho assim e já levo para outro lado. Poxa, que mal educada, como ela tá hoje, né? Se eu levar para o outro lado e pensar assim, poxa, a Raíssa deve ter dormido mal ou tá com algum problema em casa, eu vou trazer um café para ela. E eu vim tratar ela com gentileza, ela vai relaxar, ou seja, eu regulei a emoção de outra pessoa. Mas para isso eu preciso estar bem e entender que nem tudo é sobre mim, né? Porque senão a gente acaba interferindo ou vendo o mundo somente com as nossas distorções cognitivas, né? Com os nossos erros de interpretação. Com os maus olhos. Os maus olhos, maus hábitos, né? Que em algum momento na nossa vida foi viável, por exemplo. É muito comum a gente catastrofizar as situações, né? Então a gente acha que o pior vai acontecer e eu não vou ter habilidade suficiente para poder lidar com aquilo ali. Mas quando a gente começa a ir pro lado real, analisar de maneira um pouco mais crítica, realista as situações, a gente começa a ver várias outras interpretações que fugiram ao meu olhar. Exatamente por conta do meu olhar treinado para a catastrofização, né? E aí eu fico, às vezes, fazendo leitura mental, achando que eu sei de maneira mágica o que está passando na cabeça da outra pessoa, ou a real intenção da outra pessoa, sem ver outros polos, né? Sem ver outras possibilidades de interpretação daquilo ali. E quando a gente vai ver, não é nada daquilo ali. Gastei energia à toa. Cria uma expectativa que a outra pessoa nem sabe que você tem a respeito dela. Exatamente. Reage de uma maneira que você não gostaria que ela reagisse e causa todo um transtorno. E a importância do autoconhecimento, a importância de ter essa regulação, ela também interfere diretamente nas relações afetivas, né? E saúde mental é isso também, né? Como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com os outros, o sucesso dessas relações, o quanto eu me sinto bem comigo mesmo, o quanto eu me sinto feliz, né? É uma coisa que eu sempre falo assim, é que as pessoas estão muito insatisfeitas consigo mesmo, estão o tempo todo reclamando do trabalho, reclamando do relacionamento que tem, da vida que tem, mas elas permanecem lá dia após dia. Mantém a mesma estrutura, continuando no mesmo comportamento, mesmo né? hábito. Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes, uma vida feliz, ela não é fruto do acaso, ela é fruto de trabalho duro, de intencionalidade, de você parar e pensar, o que faz sentido para mim? Como eu gostaria de ter? Qual a rotina ideal? Como eu me sentiria feliz? Eu tô me sentindo insatisfeito com o meu corpo. Tá, mas o que você tá fazendo para você se sentir melhor com o seu corpo? Meu relacionamento tá ruim, vai melhorar quando, né, a pessoa mudar. Meu trabalho, se me valorizarem mais. Mas tá, qual é a sua responsabilidade diante disso, né? Uma vida feliz é fruto de intencionalidade, de eu saber, de eu me conhecer, entender o que faz sentido para mim, o que eu busco para minha felicidade e autorresponsabilidade diante de tudo isso. E hoje com as redes sociais, a gente percebeu que assim, ele me deu um bom dia seco, ele tá bravo comigo. Fulano postou uma música. Será que é indireta para mim? Então, essa percepção aumentou muito. Aumentou demais, né? Principalmente porque a gente fica tentando... Você pode prestar atenção e se você conversa muito com uma pessoa, na hora que você vai ler uma mensagem de texto, você quase que imagina a voz dela lendo aquilo ali, né? A entonação ali. Como que ela tá falando, o jeito que ela tá falando. Então, se teve algum atrito, teve alguma discussão, teve alguma coisa, ou eu imagino que exista algo, eu já vou ler naquela intencionalidade. Então, o Janeiro Branco, ele vem exatamente para isso, né? O nosso primeiro mês do ano vem para falar sobre o nosso autocuidado, para a gente olhar para as nossas emoções, para aquilo que vai interferir
sobre tudo na nossa vida, né? Você vai morar dentro de você pelo resto da sua vida. E quando a gente fala sobre as redes sociais também, hoje, né, as pessoas já estão tendo mais noção, consciência de que muitas vezes o que é postado nas redes sociais nem sempre é a realidade que a pessoa vive. É a vitrine. E aí, uma vitrine. E muitas vezes as pessoas começam a se comparar. Poxa, meu amigo de infância, né, que estudava comigo, morava lá no mesmo bairro que eu, tá num cruzeiro, tá nisso e tal. Parcelou em 24 vezes, sei lá o quê, e tal. Mas está realizando o sonho dele. Mas não é uma comparação, se você for analisar, que você tenha que ser melhor ou que ele está em uma situação uma competição, mais favorável, não. E muitas vezes acaba virando uma competição, né? Então a gente também tem que ter essa consciência, inclusive para a questão de endividamento, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam ali, parece que competindo, né? Quem viaja para um lugar melhor, quem compra um carro novo, quem isso e aquilo, e muitas vezes a pessoa está fazendo isso de uma forma errada, que muitas vezes lá na frente vai trazer um transtorno ainda maior, né? E aí o autoconhecimento, ele permite a gente entender isso. O que eu estou fazendo, esse sonho é realmente meu ou é fruto de uma insegurança minha que eu quero provar algo para alguém, né? Então, às vezes, as pessoas têm aquela frase, né, que diz que as pessoas fazem o que não querem para impressionar quem elas não gostam, né? Isso é muito comum. E aí leva as pessoas a lugares que elas não gostariam de estar, né? Por tomar decisões baseadas nos outros. Quando a gente desenvolve essa inteligência emocional, esse autoconhecimento, eu entendo o que realmente faz sentido para mim. Pode estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Se aquilo não fizer sentido para mim, eu não vou fazer. Pessoal, o bate-papo tá tão bacana. Vocês podem ficar mais um pouquinho para a gente estender essa conversa. Tem mais mensagens chegando aqui de pais que acompanharam o tratamento dos filhos, também com psicólogos e psiquiatras. Janeiro Branco com a Aliciane, também com o Lucas. Nós recebemos uma mensagem bem bacana de uma ouvinte. Bom dia, só tenho a agradecer o Centro Integrar Infantil Jovem, o CAPS também. Os psicólogos, psiquiatras são muito carinhosos. Minha filha passou pelo tratamento ali e eu só tenho a agradecer a Deus. Melhorou muito. É uma pessoa muito feliz e as reuniões dos pais ensinam muito a gente a entender o que é isso. No começo a gente não entendia, achava que era coisa de criança, mas com as reuniões a gente entendeu no psicólogo e psiquiatra em família. Então ela está mandando um abraço para toda a equipe ali do Integrar, do CAPS também. E isso é muito importante, né, Aliciane? Igual a gente estava falando antes com o Lucas também, essa participação da família, entender o que é e saber que não são só os adultos que têm problemas. Sim, duas coisas importantes aí nesse relato, né? Primeiro, o conhecimento. Infelizmente, não se fala muito sobre saúde mental. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo muita coisa e não aprende a lidar com as nossas emoções. Hoje em dia, né, tem mudado, algumas escolas têm até matéria sobre saúde emocional. E aí, o que esses pais falaram, né? A gente não sabia, a gente não entendia o que estava acontecendo. E aí, os profissionais auxiliaram e explicaram, né? Ensinaram, trabalharam ali juntamente com a família. E o apoio da família, que é essencial ali no tratamento. Principalmente de crianças e adolescentes, o tratamento, ele não é só com o indivíduo, ele também é com a família, porque o apoio da família e também a condução, a rotina familiar, o dia a dia, por a criança ser dependente, ela precisa desse auxílio no dia a dia para conseguir efetuar as mudanças necessárias, né, que o tratamento indicar. E, além disso, também chegou outra mensagem. Também referente ao Integrar, mas voltado, né, à saúde mental. Bom dia, minha filha fez tratamento e ela passou 7 meses sem andar. Sou grata por tudo. Tudo foi mental. E tem isso mesmo, né? Igual a Milena estava nos relatando. Isso pode ser algo externo também, uma paralisia. Tudo isso pode acontecer, né? Pode acontecer. A gente sempre traz da premissa, né, quando acontece algo nesse sentido biológico, primeiro fazer a investigação biológica, porque sim, pode ser um cometimento físico, né, uma doença que está cometendo, uma infecção, ou algo nesse sentido. A partir do momento que a gente faz toda a investigação e a gente não consegue encontrar algo palpável que prove que aquilo ali existe uma grande
parcela, né, de influência da parte emocional. A gente tem vários casos, né, igual como a gente estava falando da paralisia facial, Desmaio. Né? Desmaio, né, queda de cabelo, queda de unha, até percas de fetos, né, durante o processo gestacional, tudo ocasionado por conta das nossas emoções, né, igual a Alessiane estava falando. A gente vem de uma geração que falar sobre as nossas emoções é muito tardio. Quem sabe quando a gente começa a paquerar alguém, querer ficar, a gente vai falar sobre a paixão, o amor e tudo mais, né? Mas pra gente sentar com as nossas crianças, né? Pelo menos eu não tive isso com meus pais, de falar assim, olha, o que é a raiva, né? O que é que te causa felicidade? Olha, isso que você tá sentindo aqui é frustração, meu filho, porque você criou uma expectativa e não foi alcançada nesse sentido. Então, a gente vai aprendendo muito na prática. E aí, quando a gente vai lidando com isso no dia a dia, a gente não tem estratégias funcionais para poder lidar com aquilo ali, consequentemente, a gente adoece. E a pessoa não vai saber lidar quando você fala assim com relação à frustração. Muitas vezes a própria educação que a criança está recebendo em casa, numa brincadeira em família, por exemplo, que a criança não aceita perder, né? Muitas vezes faz uma situação ali para fazer de conta que a criança ganhou porque ela não aprendeu a lidar com essa frustração. Mas isso lá na frente vai acarretar uma consequência, né? De querer ser um adulto que não sabe competir, que entra numa competição, você tem que ter a consciência de que você pode ganhar ou perder e tudo mais, né? E que você precisa fazer esforço para que aquilo aconteça, né? Então, isso é muito comum no mercado de trabalho, né? As pessoas acharem que somente pelo tempo de empresa eu vou evoluir, somente pelo tempo de empresa eu vou ganhar um salário melhor, eu não preciso me aperfeiçoar, não preciso fazer esforço. Porque em algum momento alguém vai me reconhecer como um bom profissional e não é bem assim, né? Você tem que correr atrás, você tem que mostrar, você tem que fazer esforço, né? Por mais que seja a sua vocação, trabalho é estressante, trabalho cansa a gente, claro que dentro do processo vocacional, quando a gente está trabalhando com aquilo que a gente gosta, a gente faz menos esforço, mas é tão cansativo quanto. E lá no mercado de trabalho, quando a gente não tem essa capacitação, vamos dizer assim, né? Dentro da nossa própria família, de aprender a perder, esperar a vez, né? De fazer esforço para poder alcançar seus objetivos, lá fora a gente vai ter que aprender na prática, geralmente com pessoas que não nos amam. Isso é desenvolvido desde a infância, né? Então, a criança que ela não aprende a lidar com a frustração, ela vai ser um adulto que vai sofrer e vai fazer os outros sofrer, né? Esse ano, o meu filho começou no futebol. Aí, um dia, eu fui buscar ele estava chorando. Porque ele falou que não conseguia pegar a bola e, né, só perdia o time dele. E ele estava muito chateado. Aí eu falei para ele, filho, você começou agora? Os seus amiguinhos já estão há mais tempo que você, então eles jogam melhor que você. Para você ficar bom, você tem que se dedicar, tem que treinar mais. E, aos poucos, você vai ganhando, né, habilidade como seus amigos. Mas faz parte, você vai ter que entender que você vai ter que passar por isso, né? Ele tem 6 anos, ele se acalmou ali um pouco, né? E não dá pra... Não tem outro caminho. Tem que passar pelo processo. Não dá... Às vezes, os pais, eles querem privar os filhos de sofrer, de ter desconforto, de passar por situações difíceis, complicadas ali, né? E aí eles não ganham a habilidade emocional de lidar com as emoções consideradas negativas, como a tristeza, a raiva, o medo, a angústia e a frustração. Esse ponto que você falou aí, da frustração e ao mesmo tempo dos pais quererem proteger a criança para que ela não passe por situações, né, constrangedoras ou situações, né, de que ela vai se sentir incapaz. Não tem nada a ver com que muitas vezes as pessoas acabam ligando assim, fica indo verificar muita questão emocional e tal, mas a criança tem que viver, a criança tem que passar pelo processo que ela tiver que passar, porque a gente lá no passado se tornou mais forte, porque a gente passou por privações, por situações difíceis e tudo mais. Mas, na verdade, o que tem que ter é um equilíbrio, né, com relação a isso aí, né? É não ignorar, né? Acolher. Então, eu não tratei o choro dele como uma besteira, como nada importa, se vira. Não, eu escutei ele e mostrei para ele o processo, né? Então, ali, naquele momento, ele entendeu que aquilo ali fazia parte de um processo e que era normal que ele estava sentindo, mas que aquilo ali não ia perdurar, né? Com relação a identificar
se está com ansiedade, se está com um princípio de depressão ou algo assim, existe uma coisa que muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo, que é o estresse pós-traumático. Eu falo isso porque passei por isso quando sofri o luto pela perda da minha mãe, e é uma coisa que as pessoas têm mais dificuldade de identificar com relação à depressão, né? A depressão ela causa um quadro de que a pessoa fica triste, que não quer ver ninguém e tal, e já o estresse pós-traumático, ele a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de identificar, né? Sim. Então, o estresse pós-traumático, ele é um transtorno, né? Transtorno de estresse pós-traumático, que ele vem ali após algum evento muito sofrido, né? Que trouxe um sofrimento muito grande, que pode ser um luto, pode ser um acidente, um assalto, E o interessante é que não é simplesmente quando a pessoa é vítima, ela pode presenciar, né? E passar por aquele momento ali de estresse pós-traumático. Em relação ao luto, tem agora, né, o DSM atualizou e tem um novo transtorno, que é transtorno do luto prolongado, né? Então, a depressão referente ao luto agora ganhou um novo diagnóstico, que é transtorno do luto prolongado. Justamente quando essa depressão associada àquela situação, ela passa mais tempo do que o esperado, né? Quando a pessoa não consegue elaborar aquele luto, porque é normal sofrer, é normal se isolar, é normal, né? Chorar. Sentir tristeza. Aquela angústia ali diante daquela situação. Se isolar por um tempo. Sim, mas depois que isso permanece por muito tempo, aí a pessoa precisa buscar ajuda, né? E fazer um tratamento adequado. Já o estresse pós-traumático que a gente estava falando, ele muitas vezes passa despercebido, porque na maioria das vezes a pessoa não apresenta essa tristeza profunda, né? Isso, porque o transtorno de estresse pós-traumático, ele está mais relacionado com a ansiedade do que com a depressão. Pode ter ali, né, isolamento, por exemplo. Sofri um acidente de carro ou presenciei um acidente. Então, eu não vou mais conseguir dirigir, eu vou ter medo de sair na rua, e aquilo vai gerando uma tristeza, uma angústia, isolamento, crises de ansiedade só de pensar, memórias, reviver aquele momento que passou. Comportamentos evitativos, sim, né, de fuga, de não querer ir nos ambientes que podem promover aquela situação ou a lembrança da situação, né? E as pessoas hoje, elas remetem muito à ansiedade e depressão, mas tem muito mais do que isso, né? Como o transtorno pós-traumático, tem o borderline, tem a burnout, então tem muitas coisas envolvidas. Olha só, né? É muito interessante a gente falar sobre o diagnóstico, porque hoje é muito comum o autodiagnóstico, né? Então a gente... O Google tá aí, né? O Google tá aí, o ChatGPT e as outras inteligências artificiais, né? É claro que tudo isso vem como ferramenta para nos ajudar nesse processo de diagnóstico. Igual a Aliciane falou, a gente tem o DSM-5, né? Onde a gente vai... O 5TR agora, né? Que a gente tem todos os critérios de diagnóstico ali para a gente conseguir chegar ao fim, né? Falar, pô, você tem isso, né? Bate com essas características aqui. E a gente vai buscando isso na rede social, a gente vai buscando isso no Google, a gente vai buscando isso no ChatGPT. Claro que pode ter muita coisa ali que vai ser valioso, mas também tem muita coisa que é ao contrário. A gente até brinca que se a gente busca no ChatGPT fala que é uma coisa, busca no Google fala que já é o final da vida, né? E por aí vai. Nada mais responsável nesse sentido do que procurar alguém que realmente passou um longo processo estudando, se aperfeiçoando. Profissional da área mesmo. Para poder... E pode ser um psicólogo, pode ser um médico que entenda do processo de saúde mental, pode ser o próprio psiquiatra, muitas vezes é o neuro, igual como a gente estava falando sobre as doenças psicossomáticas, né? Às vezes vem indicação de um derma, né? Que indicou um paciente porque fez um tratamento e não melhora. Vem de um gastro, vem de um cardiologista, vem de alguém de uma academia. Poxa, mas não emagrece, está fazendo o processo, vem de um nutri, né? Então, nada melhor do que procurar os profissionais dentro da área da saúde mental para poder diagnosticar e tratar as questões relacionadas à saúde mental, não é mesmo? E uma coisa interessante sobre diagnóstico, gente, informação importantíssima. Diagnóstico não é checklist de sintomas. Porque Exatamente. Se fosse, não precisava dos profissionais. Era só você ler lá, no próprio DSM tem lá os critérios diagnósticos, os sintomas que são determinantes ali, né, para ter aquele transtorno. E não é assim. Por que não é assim? No transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e muitos outros, eles têm muitos sintomas que são comuns
Assim como na questão de saúde também, né? Tanto é que às vezes a pessoa coloca lá no Google, tô com muita dor de cabeça, já vai parecer que é um Que câncer pode ser. cerebral. Isso, Né? Por quê? E às Porque vezes é só a má digestão. Exato, Exatamente. porque é um sintoma, dor de cabeça é um sintoma que pode estar associado a inúmeros problemas. Nas questões emocionais, da mesma maneira. Então, não é simplesmente, eu estou triste, não quero falar com as pessoas, não tenho prazer na vida, meu sono está horrível. Vi aqui que eu estou com depressão. Não é assim. Então, já teve paciente que eu atendi que estava com todos esses sintomas, só que todos esses sintomas, eles eram muito mais bem explicados pela rotina desregulada que a pessoa tinha. Então, somente um profissional experiente e capacitado, ele vai saber disso. Então, naquele momento, eu parei ali, eu falei, não está certo, né? E aí, a gente avaliou, estabeleceu algumas mudanças e questão, assim, de 2 semanas, ele falou assim, é incrível como eu estou me sentindo agora, né? Ele até me mandou uma mensagem, nem esperou a sessão para falar de algumas situações que ele não conseguia há meses resolver, e ele resolveu tudo porque estava se sentindo melhor. Porque é questão de hábitos e rotina. Parece ser tão óbvio, né? Os sintomas estavam ali. Ele mesmo, se tivesse pesquisado ou procurado alguém que não tinha conhecimento, ia falar, você está com depressão, toma remédio. Né? Luciane, Lucas, nosso papo tá muito bacana, mas já estamos chegando ao final. O que mais nós podemos deixar para a comunidade a respeito do Janeiro Branco? É muito interessante, né, que a gente falou um pouco de tudo aqui, né, englobando todas as questões relacionadas à saúde mental. O Janeiro Branco é isso, assim como todas as outras campanhas, vem para evidenciar um cuidado que a gente precisa ter com a área da nossa vida. Eu sempre brinco com meus pacientes que você vai ser o morador do seu corpo pelo resto da sua vida. Então, quanto mais, né, você conseguir cuidar desse corpo, da sua mente, da sua espiritualidade, da sua alimentação, da sua rotina, das relações que você tem, melhor. Eu gosto muito de uma frase até do Dr. Lud, que ele fala assim, é melhor procurar ajuda e não precisar do que você precisar e não ir, né? Então é melhor você ir procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém da saúde mental. Ele fala assim, cara, olha, vamos ajustar aqui a rotina e beleza, 4, 5, 6 sessões a gente já está com um quadro muito melhor e recebe alta do que você estar lá em casa pensando, tipo, cara, será que eu preciso mesmo? Será que eu não estou exagerando? Será que, né, tanta gente passa por coisa pior e não procura ajuda? Então é muito melhor você procurar ajuda e chegar lá e você falar assim, poxa, é algo simples, não é um transtorno tão grave quanto você estava pensando, não vai demorar tanto tempo. A gente consegue resolver isso mais rápido possível, né, de maneira um pouco mais simples. Então é melhor ir e não precisar do que você precisar ir em casa e acabar não procurando ajuda. É isso mesmo, né? Então, lembre-se que saúde mental não é simplesmente relacionado a transtornos, né? Não é simplesmente a problemas, mas tem a ver com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com a sua realização pessoal. Porque se você tiver com tudo isso organizado, muito dificilmente, né, as chances de você entrar em um adoecimento psíquico são muito menores, né? Então, busque se cuidar do positivo e não simplesmente do negativo. Luciane e Lucas, muito obrigada pela participação de vocês. E a Sorriso FM também está sempre de portas abertas para qualquer outro tema, sugestão, é só nos procurar. Muito obrigado. Ótimo, nós que agradecemos.